Muito bem, então avançando aqui no Pegasus PDV, vamos ver agora a parte do lookup. O lookup ele vai aparecer aqui a princípio, né, pelo menos neste momento que eu vou mostrar para vocês, em 4 lugares, tá? Um desses lugares é quando a gente pesquisa pelo produto, né? Então eu venho aqui, ó, importar produto, cujo atalho é F6, eu vou pressionar F6, ele abre aqui a tela do lookup, tá? Daí eu já posso pesquisar pelo produto que eu desejo aqui, dou um Enter, ele traz ali todos os produtos, dou um Tab, navego pelo produto que eu quero, dou um Enter e ele volta para cá. Se eu colocar um nome qualquer aqui e pressionar Enter, ele também vai trazer a tela da pesquisa do produto, tá? Daí aqui eu posso pesquisar pelo que eu quero e importar lá para venda, tá? Muito bem. Nós temos aqui, ó, nesse menu de opções, o importar vendedor e o importar cliente, tá? O vendedor é F3, o cliente é o F4. Então eu vou pressionar F3 aqui, ele vai atrás do vendedor, não tem nenhum vendedor na base. Pressionar ESC, pressionar F4, ele vai atrás do cliente, e tem um monte de cliente para testes aqui, inserido aí no começo, né? Vou selecionar esse daqui e ele já colocou este cliente na venda, tá? É legal que em algum lugar apareça que esse cliente foi inserido, né? Mas infelizmente, como no celular nós temos pouco espaço, né, no dispositivo menor, então nós teríamos que pensar onde exibir que o cliente foi inserido nessa venda, tá? Você pode colocar uma sugestão lá no Trello para a gente analisar. Pronto. Por fim, nós temos uma outra opção onde eu vou utilizar o lookup. Eu vou cancelar essa venda. E a outra opção também é aqui, ó, que é a opção de recuperar venda, tá? Quando eu clico nessa opção, ele abre as vendas que estão disponíveis, é no F9, ó, F9, venho recuperar a venda. Então aqui estão todas as vendas, aparecendo aqui de forma incorreta, tá? Só é para aparecer aqui as vendas que tem o status de aberto, tá? Não é para aparecer todas as vendas aqui não. Daí quando eu seleciono uma delas, ele carrega os itens daquela venda e eu posso continuar a venda, tá? É aquele esquema quando você salva a venda, nessa opção aqui, ó, no salvar a venda, depois você pode recuperar essa venda através dessa opção. Mas se a venda foi encerrada, né, se foi recebido e tudo mais, enfim, se a venda foi efetivada, essa venda não pode aparecer nessa opção aqui, tá? Que inclusive ela não funciona se existir uma venda em andamento. Pronto. Agora eu vou mostrar o que é que foi implementado para isso aí funcionar, tá? Bom, essa janela que está aparecendo ali, né, essa janela aqui, ó, deixa eu ver, pressionar aqui no F11 para cancelar. Essa janelinha de lookup que está aparecendo aqui, você já conhece ela, tá? Ela já foi construída para o Phoenix, né? Então ela se encontra dentro lá da pasta Shared Lookup Page. Só que eu fiz uma Lookup Local Page, né? Por quê? Porque essa Lookup Page, o que é que ela faz? Ela vai lá no servidor, ela monta um filtro, vai no servidor, utiliza o HTTP para fazer uma requisição REST, daí ela retorna os dados, né? Os dados da requisição vêm no formato JSON, ela varre esses dados da requisição e monta essa grid, tá bom? Beleza, então para eu não mexer com isso daqui, eu criei uma lookup local page, mas a ideia é quase a mesma coisa, tá? Eu não fui alterar muita coisa porque eu estou trabalhando aqui com SQLite não, tá bom? Então vamos lá, qual é a diferença, né? Quais são as diferenças nessa janela aí? Primeiro, deixa eu abrir aqui o caixa e buscar pelo importa produto. Pronto, tá aqui, ó, importar produto, tá? O importar produto, ele vai chamar o lookup local page. E esse lookup local page vai retornar também um JSON de retorno, tá? Do jeito que acontece lá no Phoenix, tá bom? Então, a mesma coisa. Se o cara selecionar um produto aqui, selecionou, ele retorna o JSON dessa linha, tá? Mesmo esquema que a gente faz lá no Phoenix.
Pronto, daí para eu chamar a janela de lookup, eu estou passando as colunas e os campos. Ó. Os campos, nas colunas, é para ele montar aqui as colunas da minha grid. E os campos é para ele montar o filtro para fazer o SQL. Né? Sendo que na lookup lá do Phoenix, eu monto esse filtro e mando ele para o servidor. Aqui não, eu tenho que montar o filtro e fazer uma consulta local. Tá? Perfeito. Lá no lookup também do Phoenix, né, no lookup normal, lá que vai no servidor, eu passo uma rota para ele. Aqui não existe rota, tá? Campo pesquisa padrão existe aqui, valor pesquisa padrão também existe aqui. Aí no caso do produto específico aqui, ó, eu estou passando um critério de pesquisa, né, que acontece quando o cara ele vem aqui, ele coloca um nome qualquer aqui, sei lá, João. Esse João agora é o critério de pesquisa, aí eu passo para cá, tá? Mas se ele vier por aqui, ó, não tem critério de pesquisa, eu passo um percentual e ele pesquisa por todos os produtos. Essa está sendo a minha lógica aqui, tá bom? Pronto. Aí tem uma coisa diferente nesse esquema dessa pesquisa local aqui, tá? No meu lookup lá do Phoenix, tudo é montado dentro da janela de lookup. Ele faz uma pesquisa no servidor dentro da janela de lookup e ele consegue fazer isso porque eu tenho uma rota e essa rota é uma string, né? Aqui é diferente, eu não tenho uma rota, eu tenho que ir num DAO e esse DAO ele tem alguns métodos de consulta ao banco. Então eu tenho que chamar ou o DAO do produto, ou o DAO do cliente, ou o DAO do colaborador, que é o vendedor, ou o DAO da venda para recuperar a venda lá que foi salva, né? Então como é que eu vou ao mesmo tempo dentro da janela de lookup local utilizar vários DAOs? Eu poderia pensar em fazer o seguinte, em colocar todos esses métodos aqui numa classe abstrata, né? Daí eu herdaria aqui dessa classe abstrata e aí lá no lookup local page eu mandaria para cá um objeto dessa classe abstrata, né? E ele com o polimorfismo ali conseguiria pegar os dados do objeto que eu estou mandando, do DAO que eu estou mandando, seja ele do produto, enfim. Mas o meu DAO já estende desse database accessor aqui, ó, tá? Que é o esquema lá do more, né? Então não rola, tá? Não vou mexer com isso daí, a gente não tem como ter herança múltipla aqui, né? Então, o que é que eu fiz? Quando eu chamo o lookup page, eu passo para ele uma consulta de callback, um método de callback, uma função de callback, tá? Então, sempre que eu chamar o lookup, quando o cara pedir para filtrar, o filtro, o método que filtra, não está dentro do lookup, local page, tá? Assim como acontece no lookup do Phoenix, que o método de filtrar, ele é montado lá dentro, porque eu tenho uma rota para o servidor. Aqui, como eu tenho que usar vários DAOs diferentes, e cada DAO já tem todo o seu esquema montado pelo more, né? Eu vou fazer a consulta aqui fora, tá? Então, quando eu chamo o lookup local page, eu digo para ele, cara, ó, quando você for consultar, quando o usuário clicar lá para consultar, tu vai usar esse método aqui, ó, filtrar produto lookup. E esse método tá logo aqui embaixo, ó, filtrar produto lookup. Tá certo? Então, lá no lookup local page, ele vai executar esse método que eu passei como parâmetro, tá? E ele vai retornar para esse método o campo e o valor que foi selecionado na janela de lookup, né? Porque na janela de lookup, o usuário ele pode selecionar o campo aqui em cima e pode digitar qualquer valor. Esses dados aqui tem que retornar para esse método de callback, o campo e o valor. Dessa maneira eu posso usar o meu DAO, o DAO que eu quero aqui, tá? No método consultar lista filtro, aí eu passo esse campo e esse valor, tá certo? E isso vai me retornar uma lista, né? Que nesse caso aqui é uma lista de produto. O que é que eu faço com essa lista de produto? Eu converto ela para JSON e jogo isso num retorno JSON lookup que está lá na minha seção. Então a minha seção agora tem esse carinha aqui, ó, retorno JSON lookup, tá? Mas por que eu preciso desse retorno JSON lookup aqui? Ora, o cara está dentro da janela de lookup. Daí ele clicou aqui nesse botão, ou então ele deu um enter aqui. Aí eu executei alguma coisa, executei uma função. Qual é a função que ele executa? A função de callback.
A função de callback não está nessa janela. Ela está onde? Na janela que chamou essa daqui, tá? Quando ele executar a função de callback, ele vai trazer uma lista de produtos, nesse caso aqui. Mas ele vai colocar essa lista de produtos aonde? Porque eu estou dentro dessa janela aqui. Então eu tenho que arrumar um lugar para deixar essa lista de produtos, essa lista de vendedores, essa lista de colaboradores, seja lá o que for, né? Então eu coloco essa lista aqui, ó, na minha seção, tá? Essa lista, evidentemente, ela vai estar com determinado valor em apenas uma ocasião, porque a janela de lookup só vai estar aberta apenas uma vez na aplicação cliente, né? Então não tem problema nenhum eu colocar ela aqui na minha seção, tá? Beleza, então neste momento aqui, levando em conta que eu estou fazendo aqui em cima do produto, eu tenho uma lista de produtos, essa lista zona de produtos aqui, ó. Ou eu poderia ter 01 produto, apenas esses dois produtos nessa lista aqui convertidos em JSON, tá? Aí o que a janela de lookup faz? Agora vamos analisar a janela de lookup, né? Lookup local page, ó. Eu chamo a janela de lookup, passo para ela todos esses carinhas aqui, título, colunas, campos, rota tá aqui ainda, mas eu não estou usando rota nessa local, tá? Posso até tirar. Pesquisa padrão, campo de pesquisa padrão, valor de pesquisa padrão, o método de callback, algo novo para essa lookup, e o filtro adicional que a gente pode precisar em determinados momentos, como por exemplo, no da venda, né? Para recuperar a venda eu preciso de um filtro adicional. Eu tenho que dizer i status da venda igual a aberto, tá? Que eu não fiz ainda, vou deixar como exercício para você, tá? Muito bem. Daí eu tenho o init state. No init state eu já monto meu filtro, já executo a consulta, mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá? No outro lookup page. Tá? Se você não lembra, dá uma olhada lá como é que a gente montou a janela de lookup lá no Fênix, tá? Eu não estou mostrando passo a passo porque a gente já fez essa janela, eu só alterei. Daí aqui eu criei algo novo que é o Focus Node. Eu coloquei o Focus Node nesse cara aqui, ó, para o foco ficar sempre nele, tá bom? Porque é onde o usuário vai estar digitando e dando enter, digitando e dando enter, né? No caso de uma aplicação desktop. No caso do mobile, o foco vai estar lá, o cara digita, pressionando o botãozinho lá embaixo, ou pressionando nesse botão aqui em cima, ele faz a consulta também, depois ele retorna o foco para cá de novo, tá? Muito bem, então no comecinho ali ele já efetua a consulta e já seta o foco no controle que tem o foco, que é qual? Aquele test field lá, tá bom? Eu deixei o controle do erro aqui por enquanto, tá? Não estou utilizando ainda essa parte do erro, o erro page, nesse local, no lookup local. Vamos ver o que acontece mais para frente, se a gente vai precisar utilizar, tá? Daí aqui, ó, eu faço o mesmo esquema lá, coloco o botão para efetuar a consulta, né? Essa parte aqui é exatamente igual a do outro, não alterei nada aqui, tá bom? Para não dizer que não alterei nada, se me chamar de mentiroso, eu apenas coloquei o Focus Node aqui, coloquei o onSubmitted aqui, para ele efetuar a consulta quando eu quero pressionar um Enter, alterei esse cara de Text Form Field para Text Field e tirei um form gaiato que tinha aqui. Tá? Tinha um form aqui antes desse safe area, depois eu arrumei ele, tirei ele, porque eu não estou salvando o formulário, não estou fazendo nada com o formulário aqui, tá? Removi esse cara. O método efetuar consulta, o que é que ele faz então? Ele vai montar o filtro, né? Então se o cara não selecionou nenhum campo e nenhum valor, ele vai reclamar, vai dizer, ó, seleciona um campo, põe um valor, tá? Ele faz o esquema de refrescar a tela para ficar com aquele, o esquemazinho rodando aqui na tela, né? Tem uma paradinha rodando aqui até que o cara ele faça, enfim, até que os dados apareçam para o usuário, tá? Isso é controlado pelos dados carregados. Limpo a lista, né? Limpo a minha data table. Monto o meu filtro aqui, tá? Então eu vou ter dentro do meu filtro o campo, o valor, a condição e o array, que vai ser o meu filtro adicional, tá? E aqui, ó, eu chamo a minha consulta de callback, passando o campo e o valor. Perceba que eu estou passando o campo e o valor, mas não estou passando o filtro adicional, né? Pois é. Essa minha função de callback, então, ela talvez tenha que ter já um campo, filtro adicional, de forma já fixa, e a gente sempre tem que passar ele, ou como isso acontece esporadicamente, a gente cria um campo nomeado, né? Como é que a gente vai fazer isso daqui para ficar genérico quando nós estivermos
esse filtro adicional. Quebre a cabeça aí quando você for fazer para o da venda, tá? No da venda aqui eu estou carregando todas as vendas. Quando eu recupero a venda, eu quero carregar apenas as vendas cujo status é A de aberto, tá? A venda tem o status A de aberto e F de fechado, tá bom? Muito bem. Depois que eu monto o filtro, eu carrego os dados. Como é que eu faço para carregar os dados? Ó, eu pego a lista dados JSON de onde? Lá do retorno JSON lookup, ó. Tá? Então, quando eu executei a consulta aqui, ele guardou os dados da consulta lá naquele retorno JSON lookup, é um string JSON que está na minha seção. Agora eu faço a decodificação desse cara como uma lista dinâmica e jogo aqui. Pronto, a partir deste ponto aqui para baixo, é tudo igual ao que nós fizemos na janela de lookup do Phoenix, tá bom? Eu apenas monto a janela, né, de acordo com os campos e as colunas que estão no meu model. Opa, no meu model? Mas aqui eu não tenho model. É verdade. Lá no Phoenix, se você se lembrar muito bem, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma classe aberta. Cliente. Por exemplo, em cliente, ó. Esse aqui é um cliente, é um modelo lá do Phoenix, tá? Então eu tenho lá a classe cliente, aí eu tenho os campos, né, os atributos do cliente, daí eu tenho o construtor do cliente, tá aqui, e depois eu tenho essa comédiazinha aqui, ó. Tenho esses campos, uma lista de campos e tem uma lista de colunas, né? A lista de colunas serve para eu montar essa minha grid aqui, tá? E a lista de campos serve para eu montar o meu filtro que sobe para o servidor. Pronto. Mas eu não tenho model aqui no Pegasus PDV. Não tem model. Né? Eu tenho o que aqui? Eu tenho as tables, a tabela, que são as tabelas do more, né? Que ele utiliza. Então, por exemplo, aqui em produto, cadê produto, hein? Tá aqui, tem um produto Dart, onde eu monto aqui para o more conseguir gerar isso daqui como uma tabela no SQLite, tá? Então eu não vou mexer neste arquivo, não vou colocar as colunas aqui. Então onde foi que eu coloquei essas colunas? Como é que ele está sabendo que colunas são essas aqui, ó? Para montar a minha grid aí para fazer as minhas consultas SQL. Vamos lá no caixa page, que a resposta está lá. Caixa page. Quando eu chamo o importar produto, para colunas eu pego as colunas que estão em produto DAO e os campos que estão em produto DAO, tá? Então, produto DAO, ó. Quando eu abro ele aqui, você vai ver que eu coloquei aqui os campos e as colunas. Tá? Então tem essa implementação a mais que nós colocamos aqui no DAO. O DAO é responsável por bastante coisa nessa nossa arquitetura, nesse nosso esquema aqui. Tá? Pronto. Retornando então para o lookup local page, ele monta a tela para a gente. E se o cara selecionar um dos itens, o que é que ele faz? Ele retorna esse item como um objeto JSON, tá? Esse item retorna para cá, então, como um objeto JSON, no caso específico do importar produto. Eu verifico se retornou um objeto JSON, na minha resposta aqui. Se retornou, eu chamo o método localizar produto, passando o jetim do objeto JSON, tá? Então, a partir daqui, ele faz tudo como se o usuário tivesse digitado esse código aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Como é que funciona, então, o importar cliente, identifica cliente, né? Identificar cliente. Ele pega as colunas e os campos do cliente DAO, aí ele tem o filtrar cliente lookup, que é o método de callback, que está aqui, ó. Ele usa o cliente DAO, consultar lista filtro, passando o campo e valor, tá? E se o usuário selecionar algum cliente, eu atualizo a minha venda atual, passando o ID do cliente, né, o ID do objeto JSON que retornou aqui, para o ID do cliente que está vinculado à venda, tá? Como é que funciona o do vendedor? Mesmo esquema, ó. Identifica vendedor, pega colunas e campos do colaborador DAO, daí o filtrar vendedor lookup é o método de callback, tá? Então ele vai lá no colaborador DAO,
faz o consultar lista filtro, tá? E se tudo der certo, né, ele atualiza a minha venda atual passando o ID do objeto JSON para o ID colaborador vinculado à minha venda atual, tá? Muito bem. E o da recuperação da venda, hein? Para ver, recupera venda. Recupera venda tem uma coisa diferente, tá? Deixa eu mostrar para você o que é. Recuperar venda aqui, ó. Ele vai pegar as colunas e campos do recupera venda, tá? O pesquisa padrão aqui eu coloquei o campo ID, porque lá não tem nome nem descrição, mas pode ser data só. Você pode colocar o campo que você quiser aí. Daí ele vai executar o filtrar venda lookup, que é o método que está aqui embaixo, filtrar venda lookup. E se retornar alguma coisa, né, se o usuário selecionou uma venda para ela ser atualizada, eu carrego na venda atual o consultar objeto, tá? Eu consulto o objeto de venda cabeçalho DAO, passando o ID da venda como meu parâmetro, tá? Aí ele carrega aqui na venda atual a venda que o cara selecionou. Só que o venda atual ele traz apenas a venda, ao cabeçalho da venda, né? Ele não traz os detalhes juntos, tá certo? Como é que eu faço então logo depois? Em lista venda atual detalhe, que está lá na seção, né? Vamos lembrar o que é esse lista venda atual detalhe. O lista venda atual detalhe é uma lista de venda detalhe. Lista de venda detalhe não deveria ser PDV venda detalhe? Pois é. Deixa eu clicar aqui em cima desse venda detalhe para a gente lembrar o que é ele. Esse venda detalhe é uma classe que reúne ao mesmo tempo o PDV venda detalhe e o produto, tá? Então ele vai ter que trazer um registro com a venda detalhe e um registro com o produto. Tá? Você deve estar lembrado disso das aulas anteriores, né? Então, lá no meu caixa, eu tenho agora que utilizar um método que não existia ainda, ó, consultar lista com produto. Tá? Nesse método aí, para cada venda detalhe que ele pegar, eu tenho que fazer um join com o produto e trazer o produto junto, tá bom? Aí eu carrego os dois dentro da minha venda detalhe, que tem os dois objetos ao mesmo tempo, tá? Muito bem. Então o que é que faz esse cara aqui? Vamos já dar uma olhada. Depois que ele carrega o cabeçalho da venda e carrega os detalhes, eu dou um set state para ele refrescar a tela, apenas passando o status do caixa para venda em andamento. Então vamos dar uma olhadinha nesse consultar lista com produto. O que é que ele faz aqui, ó? O consultar lista com produto, ele está dentro de PDV venda detalhe DAO, tá? Ele seleciona a venda detalhe, passando um join com o produto, onde o ID do produto é igual ao ID produto da venda detalhe. Beleza? Então aqui ele faz o join. Depois dessa consulta aqui, ó, eu faço um filtro, coloco um filtro nela, ó. Consulta onde o ID da venda cabeçalho vinculado à venda detalhe seja igual ao ID que eu passei aqui em cima, tá? Então quando eu chamo esse cara aí, vamos lá no caixa page de novo. Quando eu chamo consultar lista com produto, eu passo o ID da venda aqui, ó, tá? Que é para ele filtrar as vendas de detalhe, os detalhes, né? Apenas daquela venda que a gente está querendo, que o cara selecionou. Retornando lá então, primeiro passo que eu faço o join, no segundo passo aqui eu coloco o filtro, tá? Daí, ó, para essa consulta aqui, eu crio um mapa para cada registro. Eu vou utilizar o esquema aqui do more, que é um tal de read table. Então eu vou ler a tabela PDV venda detalhe e vou jogar em venda detalhe. Depois eu leio a tabela produto e jogo em produto. Aí eu instancio um venda detalhe, passando essa venda detalhe e esse produto como parâmetro, tá? Porque o nosso venda detalhe, lembre que ele tem um construtor recebendo venda detalhe e produto, tá? Então, o que ele está fazendo internamente aqui é um laço, né, em todos os registros que retornaram nessa consulta, tá? E para cada registro ele está instanciando uma venda detalhe e um produto e está jogando isso dentro de uma lista. Que lista é essa mesmo? Nessa lista aqui, ó, lista venda detalhe, tá? No final das contas, essa lista venda detalhe, venda atual detalhe, vai ficar, né, com uma relação de venda detalhe que dentro dela tem um produto e uma PDV venda detalhe, tá bom? Beleza, então é isso.
o nosso lookup local aí já está funcionando, né? Já colocamos aí 4 coisinhas para rolarem. Tem um exercício muito importante para você fazer, que é filtrar a venda apenas as vendas com status aberto, né? Tu vai utilizar aquele filtro adicional lá, tá? Coloca lá no Trello como é que você fez para resolver essa questão aí, tá certo?